Acho que a gente já conversava na quinta-feira, né, sobre o time que poderia vir a campo para o jogo de hoje. E aí você soma aquele nosso papo, a live da última quinta-feira da classificação do São Paulo à final da Sul-Americana. Você soma isso à declaração do Léo. E o Léo citou o quanto ele estava absolutamente repleto de câimbras na perna e no pé, e o quanto o time inteiro estava desgastado. E você assiste o jogo de quinta-feira, e isso a gente enfatizou bastante na quinta-feira, o quanto os jogadores estavam absolutamente esgotados. Patrick, Caleri, Alisson correu demais, os próprios zagueiros que a gente citou, Reinaldo também bastante cansado, o Igor Vinícius também correu muito, principalmente na parte final da partida ali, e que isso seria um indício muito forte de que talvez nenhum desses jogadores estivessem em campo hoje. O Reinaldo era mais dúvida ali, porque você não tinha o Wellington, que foi expulso no jogo contra o Cuiabá, mas hoje no fim das contas, nem o Reinaldo acabou jogando, só o Felipe Alves jogou, fez uma ótima partida hoje, dos outros 10 de linha, nenhum deles esteve em campo, nenhum deles foi titular ou jogou mais de 45 minutos, mais de 30 minutos do jogo contra o Atlético Goianiense. Faz sentido, era uma escalação que fazia sentido, mas era uma escalação que naturalmente derrubava bastante o nível técnico e o nível de entrosamento do São Paulo. Era um time que jogou muito pouco junto. São Paulo teve que fazer alguns improvisos. Luizão hoje foi um lateral. São Paulo jogou com uma linha de 4 atrás. O Colorado retorna ao time titular, joga provavelmente até onde ele conseguiu, até onde o seu físico aguentava, depois de tanto tempo ali, sem entrar em campo, sem jogar tantos minutos, desde a última contusão dele, né? Fez uma boa partida, voltou ao time titular. Você teve um Igor Gomes também retornando ao Morumbi depois daquela expulsão contra o Atlético Goianiense. Teve Galopo começando como titular um pouco mais aberto, Bustos na frente. Era um time Thales jogando ali no meio de campo, era um time absolutamente reserva do São Paulo. Nenhum desses jogadores, imagino, se a final de Córdoba fosse nessa semana agora, nenhum desses jogadores, imagino eu, estaria em campo. E aí, nenhum deles também, dos que jogaram quinta-feira, jogou mais de 30 minutos. Se fosse o jogo em qualquer outro ambiente, Itaquera, Pacaembu, estádio neutro, qualquer coisa assim, o Corinthians seria, claro, favorito. Agora, dos últimos 16 jogos, contando com hoje, o São Paulo perdeu apenas uma partida para o Corinthians no Morumbi. O São Paulo tem uma força e tem demonstrado uma força muito grande contra o Corinthians no Morumbi. Em Campeonato Brasileiro não perde desde 2010, e esse fator novamente acabou equilibrando bastante a força do São Paulo jogando dentro de casa. O empate, pelas circunstâncias, desgaste na quinta-feira, o time que entrou em campo hoje, um clássico, um rival que veio com muito mais, um time muito mais inteiro, poupando apenas uma ou outra peça, sem ter jogado no meio de semana, muito mais inteiro, São Paulo não pode reclamar exatamente desse empate. Olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, você não se distancia tanto da zona de rebaixamento. E aí por que a gente começa a falar um pouco de zona de rebaixamento agora? O São Paulo está bem distante do 8º lugar. E o São Paulo está a um jogo, uma final em Córdoba, de transformar a temporada num sucesso ou num fracasso. Ou de você atingir o seu objetivo, que é ir à Libertadores da próxima temporada, ou de você praticamente não atingir. Você precisaria de uma recuperação muito improvável no Campeonato Brasileiro. A partir do momento que você parte dessa premissa, o que sobra é olhar para a parte de baixo da tabela. São Paulo arruma mais um ponto, a maior parte dos seus concorrentes diretos não conseguiu um bom resultado. Eu não vi quanto terminou Curitiba e Atlético Goianiense, que jogaram no mesmo horário, estava ganhando Curitiba no intervalo, mas o Avaí empata, o Cuiabá perde. Acabou 2-0 Curitiba, Perecini. 2-0. O Curitiba foi a única equipe aí que, ali da parte de baixo, acabou conseguindo pontuar mais que o São Paulo. No fim das contas, o São Paulo agora tem o Ceará fora de casa, pensando no Campeonato Brasileiro, né, pensando na tabela do Campeonato Nacional. Vai no Rio de Janeiro, frente ao Flamengo no meio de semana, mas na semana seguinte, frente ao Ceará, e aí está tentando o adiamento do jogo contra o Avaí. São Paulo vai ter Avaí e Curitiba em casa. Esses jogos eu acho que serão fundamentais para o São Paulo escapar de vez, se for esse o objetivo final, escapar de vez da zona de rebaixamento. Se esses jogos puderem ser após a partida de Córdoba, parece um pouco mais interessante, porque já ficou claro aqui que o objetivo do São Paulo, aparentemente até o dia 1º de outubro, vai ser 100%, quase que 100% essa final, e eu acho que da maneira como o São Paulo conduziu o planejamento, nem teria agora, a essa altura do campeonato, como ser tão diferente, ainda mais, como eu citei no começo, com um time tão desgastado. Dentro das circunstâncias, um bom resultado e um jogo até
bem aceitável do São Paulo.